Olá pessoal, eu sou o professor Leandro, vou trazer para vocês a resolução das atividades da semana 2, PET 5, segundo ano do ensino médio. Vamos comigo? Hedonismo é uma palavra que não está no vocabulário de muitos de nós, afinal de contas, esses termos gregos antigos, né? Entretanto, o hedonismo certamente já deve ter passado pela sua cabeça de uma forma mais intuitiva. Hedonismo é uma linha, uma tradição dentro da filosofia que julga que o prazer, que a felicidade, que as coisas físicas do prazer, da felicidade, este é o grande ponto da existência humana. A felicidade, o prazer sensível, na visão hedonista, é um bem superior, é um bem maior, um bem comum, que deve, ou que pelo menos deveria, cercear a vida das pessoas. O hedonismo acompanha e acompanhou todo o conjunto de pensadores gregos e posteriores no século XIX, querendo ou não, essa filosofia, essa ideia de que a felicidade e o prazer é o grande norte do ser humano, provavelmente você já deve ter pensado em relação a isso. De todo modo, de todo jeito, né, o material de vocês vem trazer algumas ideias em relação a isso. E essa não é a única perspectiva filosófica que trabalha com a questão do prazer, mas até o próprio hedonismo possui a sua história, seus pensadores, que alguns aí colocam o prazer individual como sendo o maior bem do indivíduo, como o maior orientador do ser humano. E existem outros que têm uma noção um pouco mais coletivista, ou seja, um prazer, a felicidade da maioria. Então, esse é o bem maior da existência das nações humanas. Então, entretanto, nas atividades de vocês, a número 1 trata de Epicuro, que, aliás, não somente a número 1, mas também a atividade número 2 trabalha com o Epicuro. E aí vem a questão, né? O Epicuro era um hedonista? O Epicuro o material de vocês mostra que existe uma distinção entre o hedonismo e o epicurismo. Enquanto o hedonismo coloca o prazer sensível como uma coisa superior à felicidade de uma maneira ampla, seja a felicidade de tomar alguma coisa, seja a felicidade de qualquer que seja, você comprar um material, comprar um celular, a felicidade é um bem maior na visão hedonista. Na visão epicurista, a felicidade é trabalhada um pouquinho diferente. Nós vamos ver na questão do texto 1 e 2 aí, o epicurismo ele trabalha com uma análise racional do prazer. E conclui Epicuro que é o prazer moderado. O prazer mais ligado à tranquilidade, à calma. Esse é o prazer, esse é o maior bem, a maior felicidade que um indivíduo pode ter. Enquanto o hedonismo, um pouco mais geral, né, em relação aos prazeres, trabalha com prazeres intensos, com prazeres diversos. A ideia do epicurismo envolve a felicidade calma e tranquila e constante. Então, são correntes diferentes, hedonismo e epicurismo. Trabalham aí de maneira diferente dentro da filosofia a respeito da felicidade. Então, vamos lá? Vale a pena aí você se interagir com o assunto, né? Buscar e pesquisar outras fontes para se interagir do assunto. Vamos lá, número 1. Alguns dos desejos são naturais e necessários. Outros são naturais
e não necessários. Outros nem naturais e nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Então, para o Epicuro aqui, não é todo o desejo, não é toda a busca pela felicidade que é válida. Uma busca que vale a pena correr atrás. Tem os desejos que são naturais, necessários, outros nem tantos. E tem os desejos que não são naturais, nem necessários, mas estão ali. Então, poderia incluir aí, por exemplo, o desejo pela riqueza. Você querer mais e mais e mais coisas, e mais grana, mais e mais carros. O que vai adiantar? Os desejos que não nos trazem dor, se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito. Quando é difícil obter sua satisfação, ou parecem geradores de dano. Então, Epicuro, nessa filosofia da felicidade, ele está tentando entender um pouco o papel da dor e do desejo. Então, é uma linha filosófica interessante, porque assim como o hedonismo é distinto do hedonismo, o epicurismo é distinto do hedonismo. Então, no fragmento da obra filosófica de Epicuro, o homem tem como fim alcançar o prazer moderado e a felicidade. Epicurismo tem a ver com isso, né? Prazer moderado, felicidade, calma, serenidade. B. Valorizar os deveres e as obrigações sociais. Não tem a ver. O texto não está falando sobre isso, né? Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação. Aceitar o sofrimento. A vida é sofrimento mesmo. A vida vai ser dura, a vida vai ser sofrida. E você tem que encarar isso. Não é. Essa não é a mensagem do texto nem de Epicuro. A letra D. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Também não. Ou seja, você pensar a respeito do que Deus coloca na sua vida, você aceitar aquilo como se fosse Deus que tivesse colocado para você? Não. Então, resposta correta, letra A. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. Vou colorir aqui de vermelho, certo? Vamos lá para o número 2. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. Então Epicuro diz uma coisa interessante. A morte ela não deve ser temida, já que se a morte é a privação, é o fim das sensações, quando tu morrer, não vai ter nem bem nem mal, nem dor, nem felicidade. Então, para o epicurismo, a morte representa um nada. Então não se deve temer a morte. Epicuro não está falando que você tem que buscar a morte, mas a vida deve ser vivida. A vida deve ser vivida de forma intensa. Então, Epicuro está dizendo que você não deve temer a morte, ficar pensando no dia que você vai morrer. Não faz sentido isso. Pelo contrário, pensar demais na morte de uma maneira triste, de uma maneira amargurada, te afasta da felicidade. Então esquece a morte e viva de forma intensa. Consciência clara de que a morte não significa nada para nós, proporciona a fruição da vida efêmera. Aproveitar a vida, mesmo que ela seja curta, sem querer acrescentar-lhe tempo infinito e eliminando o desejo de imortalidade. Não existe nada de terrível na vida, para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte,
não porque é chegada desta lhe traz sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Então, é basicamente isso que foi falado anteriormente, né? Se você fica cheio de medo da morte, isso vai te dando um pouco de angústia, esperando que a morte chegue. Então você deve aproveitar a vida efêmera, aproveitar a vida ao máximo. Então, a partir do trecho citado, ocorre afirmar que a morte, por esse estado de ausência de sensação, não é nem boa, nem má. Então, com a morte chegando, você não sente nada, não significa que a morte não é boa nem má. Parece estar correta, né? A vida deve ser considerada em função da morte certa. Não faz sentido. O tolo não espera a morte, mas vive apoiado nas suas sensações e nos seus prazeres. Também não. Não faz sentido. A certeza da morte torna a vida terrível. Também não. Então, a alternativa correta é a letra A. Eu vou colorir de vermelho. Ok? Então, resposta da atividade 1, letra A. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. Resposta da atividade 2, também a letra A. A morte, por ser um estado de ausência de sensação, não é nem boa nem má. Ok? Então terminamos por aqui. Resolução da semana 1 do PET 5. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até a próxima.